Boa tarde, gente. E aí, voltamos. Estamos agora nessa live para falar de prestação de contas eleitorais. E o nosso convidado é o Marcos, lá do Tribunal Regional Eleitoral. A gente vai convidá-lo para entrar aqui nessa conversa, um assunto tão demandado pelos contabilistas do estado de Pernambuco. Enquanto o Marcos entra aqui para a gente convidá-lo, foi uma honra. Agora há pouco nós estávamos numa reunião com os delegados e representantes do Conselho Regional de Contabilidade, onde nós estávamos levando alguns assuntos aos delegados, que são várias regiões do estado de Pernambuco, e eles também trazendo suas demandas, contribuindo com algumas informações. Nosso delegado Bruno Santana está aí, né, nos escutando. E aí, deixa eu ver se o Marco se ele já entrou, tá? A gente vai conversar. Enquanto a gente identifica aqui o Marcos para convidar, nós gostaríamos de agradecer a Dr. Frederico Neves, que é o presidente do Tribunal Regional Eleitoral, pela disponibilidade do Marcos a essa conversa, essa live sobre prestação de contas, diante do nosso convênio que nós já temos há algum tempo com o TRE e o CRC, onde a gente sempre teve esses cursos, palestras, e aí agora de uma forma, através dessa forma mais inovadora, que o próprio momento está pedindo, mas, olha aí, o Marcos já entrou, vamos lá, deixa eu ver se ele entrou aqui, se é o Marcos. Instagram dele, deixa eu só olhar aqui o Instagram, Marcos José Carvalho, vamos lá. Foi outro Marcos que entrou. Dessa forma, através de live e num curto espaço de tempo, com algum planejamento, a gente também vai disponibilizar cursos e palestras lá na nossa TV CRC, para que os contabilistas que trabalham com prestação de contas e a própria sociedade em geral tenha conhecimento como fazer a prestação de contas eleitoral, como prestar as contas direitinho e como cobrar também dos candidatos, né, gente? Porque também faz parte da sociedade. Olha aqui, ele aqui. Vamos lá, Marcos. Estamos aqui. Live é isso, tá, gente? É ao vivo, a gente tem que se Agora, virar. Oh, agora! agora eu tô aqui, olha aí. Que Coisa bom. boa! Mas é isso, o pessoal tá voltando, viu, Marcos? A gente Sim, estava aqui conversando justamente sobre o convênio do Conselho Regional de sim. Contabilidade, o TRE, mas aí eu vou passar a palavra a você, a questão dos seus agradecimentos e, assim, gratidão do CRC em você ter aceito esse convite, Marcos. A palavra é com você. A câmera já está ok, a gente já está lhe Oi, vendo, está ótimo, pronto. Pode falar que está bem interessante já. Já está lhe vendo, a câmera já está ok, pode iniciar. tá falhando um pouco o seu, seu áudio e o seu vídeo. Mas pode continuar, Marcos. Pode falar que tá ok para mim, tá? O Marcos, eu acredito que ele deve estar tendo um probleminha com a internet, mas aí vamos ter só uma paciênciazinha, viu, gente? Que daqui a pouquinho a gente vai conseguir. Vamos conseguir, porque esse momento aqui, a gente tentou agendar algumas vezes, conseguimos agora com ele, então foi tão doce hoje pela manhã, a gente está alinhando o que nós íamos falar hoje, mas é isso mesmo, internet tem dessas coisas. Oi, Marcos.
Oi, Pronto. agora o vídeo está falhando novamente. Eu, sinceramente, não sei o que está acontecendo, não, mas vamos Não, continuar. não se preocupe. Daqui a pouco ele volta o vídeo. Eu acho que o importante também é a informação. Agora o povo vai ficar só me vendo, né? Mas tudo bem. A gente estava lhe vendo bem interessante. Mas pode iniciar falando sobre o TRE, sobre a sua função lá no TRE e Sim, começar aí a sua fala, viu? Muito tá ok. obrigada. Pronto. Então, como eu estava falando, a nossa unidade. Pois não? Pronto, Marcos, voltamos, tá? Como eu estava dizendo, pronto, ok. Como eu estava dizendo, no caso, como esse ano é eleição municipal, a nossa unidade ela trabalha de forma precípua com um treinamento, orientação junto aos colegas. Bem, entrando já no tema, antes que caia ou aconteça alguma coisa, entrando no tema nosso, questão de prestação de contas eleitorais, eu gostaria, inicialmente, de colocar o referencial normativo. E aí, o nosso referencial normativo é a Lei das Eleições, a Lei 9.504, tem algumas instruções da Receita Federal, como a 1019, que Gente, caiu novamente. Nós vamos tentar restabelecer a conexão. Eu acho que a internet dele está caindo, mas o que ele estava falando é exatamente as fundamentações legais para a prestação de contas eleitorais, que é a Lei 9.504 de isso, 97, né, Marcos? Mas isso, pode continuar. e principalmente a resolução TSE 23607 de 2019, que para os candidatos e para os profissionais, principalmente os profissionais de contabilidade tensionam a militar nessa área, devem se aprofundar no conhecimento da resolução TSE 23607 de 2019. A prestação de contas de campanha, ela também se utiliza de um sistema informatizado, o SPCE, o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que é um sistema desenvolvido pelo Tribunal Superior Eleitoral. Esse sistema ele está em fase de desenvolvimento. No final de abril, passou por Teve outra falha aí no áudio dele. A gente vai tentar reconectar agora. Vamos lá. Tentar aqui reconectar o assunto. Muito interessante, gente. É tanto que vocês todos estão aí esperando. Mas vamos trabalhar nossa serenidade, nossa paciência, tá? É o momento, viu? está testando Não mesmo, é, viu? Marcos? Porque é uma pena que eu fico falando aqui e o Instagram, ele conclui por ele mesmo. Mas vamos continuar. Eu estava falando do sistema de prestação de contas. Esse sistema ele não está disponível ainda. A previsão é de que ele seja disponibilizado final de junho, dentro até da primeira quinzena de julho. Mas é um sistema que tem um formato semelhante com aqueles dos anos anteriores, que os profissionais que atuam na área, eles já estão acostumados com o mesmo formato do SPCE. Bom, eu gostaria de trazer para as eleições de 2020, sobre esse tema, algumas novidades. Uma novidade que vai ser aplicada para a eleição. Gente, agora quando o Marcos veio trazer as novidades, mas a gente vai fazer o seguinte: eu vou tentar reconectá-lo
E se por acaso cair, a gente vai marcar com o Marcos para fazer uma outra data. Mas aí a gente vai tentar novamente agora, tá? E agora que chegou no gostinho bom, que era uma das novidades, né? Mas a gente tenta, se por acaso cair, acredito que é alguma questão da conexão da internet. Realmente a live ela precisa de uma internet ou Wi-Fi ou alguma internet legal. Mas vamos tentar reconectar aqui com ele e prometemos a vocês que se a gente não conseguir concluir, nós vamos, lógico, remarcar essa live, porque o assunto é muito interessante. E nós não vamos deixar nem nossos contabilistas, nem o TRE, os contabilistas sem a informação, e nem o TRE sem participar desse momento ímpar do Conselho Regional de Contabilidade, que é justamente a maratona de lives do CRC. Então, vamos fazer uma última tentativa aqui. E se a gente não conseguir, aí a gente vai pedir para marcar uma outra data. Deixa eu identificar aqui. Cadê o Marcos? O Marcos não entrou, gente. Então, vamos combinar o seguinte. Nós vamos verificar aqui no WhatsApp dele, ok? Se realmente está com algum problema. Se não, a gente remarca. Mas aguenta aí só um minutinho. Não saiam agora. Espere mais um segundo. Deixa eu só dar a última verificada. Tem o Rodrigo. Bruno Santana continua aí. Tanta gente boa, né? Pronto. Pronto, Marcos. Consegui lhe adicionar agora. E se a gente não conseguir... Pronto, agora. Agora voltou perfeito. Inclusive com a foto aí atrás, belíssima, lá da Rua da Aurora. É verdade, é a Rua da Aurora, sim. E a novidade, Marcos? A novidade é que é o seguinte, eu estava falando que foi aplicado nas eleições de 2018 e vai ser aplicado agora pela primeira vez essa questão do Fundo Especial de Financiamento de Campanha e do financiamento coletivo. Eu vou esmiuçar isso mais à frente, porque é uma pena que houve esses entraves iniciais, mas a gente vai tentar retomar. Eu só gostaria de ressaltar, e é muito importante esse referencial normativo, sobremaneira essa resolução do TSE, que ela traz todos os detalhes, a 23607 de 2019, acerca da prestação de contas esse ano. A princípio, o Tribunal Superior Eleitoral está trabalhando com um calendário eleitoral vigente. Né? Muito se está falando de um possível adiamento da eleição, mas isso ainda está no mundo das especulações. Nós estamos trabalhando com o calendário eleitoral vigente, inclusive amanhã é a data de fechamento do cadastro eleitoral, 6 de maio. Né? As convenções, a princípio, estão previstas para iniciar no dia 20 de julho, as convenções partidárias. Por isso que eu falei, naquele primeiro momento, de que o sistema de prestação de contas eleitorais ele será disponibilizado até a primeira quinzena de julho. Normalmente, o TSE disponibiliza esse sistema um pouco antes do início das convenções partidárias. Tá? Bom, entrando especificamente no nosso tema, eu gostaria de lembrar que o nosso financiamento de campanha ele é misto, ele é público e privado, mas com a saída em 2015 do financiamento empresarial de campanha e da eleição de 2016, 2018 e essa, nós estamos verificando um aumento do uso de recursos públicos nas campanhas. E aí, uma das novidades que foi criado na reforma de 2017, que foi aplicado na eleição de 2018, é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, que são recursos públicos destinados exclusivamente para a eleição.
Tanto é que a sobra desses recursos, quando eventualmente ocorre, elas são recolhidas do Tesouro Nacional. Elas não vão para os partidos, como ocorre, por exemplo, sobras nas contas dos candidatos de outros recursos ou até do fundo partidário. E aí o fundo especial, naquela eleição de 2018, ele foi na ordem de 1,7 bilhão de reais. A previsão que está na LOA desse ano, a LOA 2020, é de que esses recursos sejam na ordem de 2 bilhões de reais, que são distribuídos entre os partidos segundo critérios estabelecidos na lei. 2% desse dinheiro é dividido entre partes iguais entre os partidos, 35% na proporção dos votos obtidos na Câmara dos Deputados, 48% na proporção do número de representantes na Câmara e 15% no Senado. Essa distribuição, Dogivânia, nos perguntam muito, ela é feita do orçamento da União para os diretórios nacionais de partido. E aí, para que esse recurso ele chegue aos estaduais e aos municipais, depende de decisões internas das agremiações partidárias. A legislação ela só traz esses percentuais do orçamento da União para os diretórios nacionais de partido. Você iria fazer alguma pergunta? Não, apenas uma colocação. Como nós temos, aí você bebe a água, como nós temos alguns estudantes também e alguns contabilistas que estão iniciando, a gente gostaria de dizer que a LOA, gente, LOA, é a Lei Orçamentária Anual, que é do governo federal, e é desse orçamento que o Marcos está falando. Então, esses 2 bilhões, né? Bilhões. É exatamente disso que ele está falando, que é o que é destinado exatamente ao financiamento de campanha. Nós, contadores também, Marcos, que estamos nessa época de declaração do imposto de renda da pessoa física, nós também temos que ter a responsabilidade de lançar as doações dos contribuintes lá na declaração dele. Mas pode continuar, que está excelente. Que bom, graças a Deus. Exatamente. E especificamente essa LOA a que nós estamos nos referindo é uma lei mesmo, é a Lei 13.978, que foi sancionada pelo presidente no dia 17 de janeiro. E lá, dentro dos anexos, os colegas, os alunos, os estudantes de contabilidade que quiserem pesquisar, tem lá os anexos da LOA e um dos anexos contempla a fixação, porque nós sabemos que a LOA ela tem a previsão de receitas e a fixação de despesas. Então, essas despesas estão lá fixadas, a despesa para o Fundo Especial de Financiamento de Campanha e também está à disposição dos partidos e das campanhas no fundo partidário, né? Esse fundo é antigo, que é o Fundo de Assistência aos Partidos, que na LOA, essa lei que nós estamos falando, está na casa de 1 bilhão de reais. Mais precisamente, 960 milhões de reais. Então, nós vemos que, em termos de recursos públicos, para as campanhas desse ano, há a fixação na LOA de aproximadamente 3 bilhões de reais. Paralelamente a isso, com tudo isso decorreu da saída do financiamento empresarial de campanha em 2015. Paralelamente a isso, existe também um instituto que foi aplicado pela primeira vez em 2018 e vai ser aplicado agora, que é o Instituto do Financiamento Coletivo. O financiamento coletivo é interessante, Dogivânia, que até o nosso tribunal publicou uma nota recentemente, a partir do dia 15 de maio, ou seja, sexta-feira da semana que vem, aquele que é pré-candidato, ele já pode contratar, enquanto pessoa física, empresas que promovam financiamento coletivo e arrecadar já recursos de pessoas físicas através do financiamento coletivo. É importante ressaltar que não são quaisquer empresas de financiamento coletivo. As empresas que trabalham com isso, que promovem essa técnica de arrecadação através de financiamento coletivo. Financiamento coletivo, alguns entendem conhecem como vaquinha, né? São as empresas de crowdfunding, né? Para o financiamento coletivo eleitoral, se fala muito em vaquinha eleitoral. Essas empresas, elas são submetidas a um cadastro prévio lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, essa resolução, a 23607, ela traz lá no artigo 22, 23 e 24,
todas as condições que tratam dessa área. Então, as empresas lá no 22, no artigo 22, tem um rol de requisitos que ela tem que cumprir, tem um conjunto de documentos e formulários, ela submete o seu cadastro à Justiça Eleitoral, os colegas do TSE avaliam esse cadastro. É importante que nós coloquemos que o deferimento do cadastro da empresa pela Justiça Eleitoral não é um atesto de idoneidade da empresa, não é? Para não ser confundido, a Justiça Eleitoral, quando defere o cadastro de uma empresa de financiamento coletivo, significa o seguinte: olha, a documentação que tu apresentou está de acordo com a norma. Porque o contrato que é feito entre o pré-candidato e a empresa de financiamento coletivo é um contrato particular entre as partes. E aí, a partir desse contrato, então, o pré-candidato que intenciona, ele deve buscar essas informações no site do TSE. Nós também colocamos essa informação no nosso site. Entra em contato com a empresa de financiamento coletivo, faz o seu cadastramento e, a partir de então, ele vai poder divulgar. A divulgação para arrecadação prévia, o pré-candidato tem que tomar cuidado para não incidir em nenhuma norma de propaganda eleitoral antecipada. Então, ele tem que tomar cuidado quanto a isso. E ele pode arrecadar recursos de pessoas físicas a partir agora do dia 15 de maio, recursos que são limitados até R$ 1.064,10. Porque quaisquer doações acima desse valor, R$ 1.064,10, inclusive, a norma traz claramente que só pode ser efetuada da conta bancária do doador diretamente para a conta bancária do candidato. Não pode ter intermediário. Então, você conclui que essas doações acima de R$ 1.064,10 só vão poder ocorrer lá no período de campanha, que é quando o candidato ele está registrado, tem o número do CNPJ e tem sua conta bancária aberta. Muito bom, Marcos, você é um espetáculo, tá aí, altos elogios, mas o Rodrigo também está nos vendo, nos escutando aí, né, Rodrigo? Você também é um ícone, ou seja, é uma dupla que nós temos a maior admiração por vocês dois. Eu queria deixar também claro, gente, todas essas informações, como existem muitas leis, muitas instruções, né, resoluções, artigos, a gente vai deixar lá no nosso site, lá no site do Conselho Regional de Contabilidade de Pernambuco, nas redes sociais, mas a gente também vai deixar indicado o site do TRE, Marcos, justamente para que as pessoas possam entrar. E antes de cair também, você falava que existe um sistema que o próprio TRE ele disponibiliza para essas prestações de contas. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho do sistema e a questão também das despesas com o contabilista, não é? E os advogados, que esse ano também não estão dentro dos limites de gasto. Então, vamos falar um pouquinho do sistema e dessa questão dos gastos com esses dois profissionais. Ok, ótima colocação, Dodivânia. O SPCE é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, é o SPCE Cadastro. A cada eleição, nós trabalhamos o sistema, aprimoramos ele e trazemos ele à realidade legislativa daquela eleição. O sistema, como eu falei, o SPCE, ele está bem adiantado na sua feitura, por assim dizer, pela equipe técnica do TSE. Nós fizemos agora, no final de abril, o TSE capitaneando com alguns regionais, o nosso, Rio de Janeiro, Tocantins, Espírito Santo, São Paulo, fizemos um teste nacional desse sistema de forma remota, inclusive o teste foi um sucesso, foi o primeiro teste de sistemas que a Justiça Eleitoral fez de forma remota. Foi esse que ocorreu conosco do nosso sistema de prestação de contas. E aí, nesse sistema que será disponibilizado até a primeira quinzena de julho, é nesse sistema que os candidatos e os profissionais de contabilidade, que são muito importantes, porque a nossa legislação, a resolução do TSE, ela diz claramente, e é importante que o profissional saiba desse nicho de mercado, que diz claramente que a prestação de contas deve ser acompanhada por um profissional de contabilidade. E aí, quando a norma fala em profissional de contabilidade, entendamos como contabilista
o bacharel em ciências contábeis ou o técnico em ciências contábeis, ambos estão habilitados para atuar junto a essa área de prestação de contas. Inclusive, a gente diz a parte boa e também a parte da responsabilidade solidária, porque a própria resolução, eu vou voltar ao sistema, ela traz claramente que o profissional de contabilidade responde solidariamente com o candidato e o administrador financeiro em relação às informações que lá constam na prestação de contas. Mas voltando para o sistema, e aí nesse sistema, a prestação de contas ela só pode ser realizada através desse sistema. Não pode ser por papel, por Word, Excel, nem outro sistema contábil. Só pode ser realizada por esse sistema. Nesse sistema, o candidato ele registra suas receitas, registra suas despesas e faz o envio das prestações de contas. Basicamente, nós temos 3 envios. Os relatórios financeiros, que são enviados pela internet até 72 horas do recebimento de receitas financeiras. Nós temos a prestação de contas parcial, que outrora eram 2, mas de umas 3 eleições para cá é só uma, que é um envio de 9 a 13 de setembro, e a Justiça Eleitoral publica no dia 15 essas informações, e a prestação de contas final, que é 30 dias após o primeiro turno, e na hipótese de segundo turno, 20 dias após o segundo turno. Tudo isso, dona Vitória, só pode ser feito através do sistema. E, inclusive, a prestação de contas, ela gera um processo judicial em uma classe específica. E o nosso sistema de prestação de contas, ele tem uma integração com o processo judicial eletrônico, e quando o candidato ou o profissional de contabilidade envia a prestação de contas parcial em setembro, automaticamente este processo ele é autuado, e é o processo que vai ser juntada todos os documentos da prestação de contas e que vai ser acompanhado não só pelo profissional de contabilidade, como pelo advogado do candidato. Muito bom. Tem uma pergunta aqui. Aí, gente, quem quiser fazer alguma pergunta, tem uma interrogaçãozinha aí ao lado, que fica melhor da gente monitorar as perguntas para o Marcos, tá? Então, a Mayara está dizendo o seguinte, que é bom enfatizar que os recursos do Fundo Especial, eles devem ser utilizados com mais rigor, ainda que os recursos doados por pessoas físicas, por se tratar de recursos públicos. Aí só comenta essa questão aí, Marcos, por favor. Sim, claro. Nós viemos chegar. Os recursos do fundo público, da mesma forma como eu quando dou essas palestras e tal, a gente percebe que os pré-candidatos, as pessoas, os eleitores que pretendem se candidatar, eles ficam, assim, mais contentes pelo fato de que o aumento dos recursos públicos disponibilizados à campanha chega a quase todos os candidatos. Eu sempre ressalto da responsabilidade que se está por trás disso, porque a gestão do recurso público é mais rigorosa. Então, a documentação comprobatória da aplicação dos recursos públicos, a despesa com a qual se aplica aqueles recursos, tudo isso é analisado minuciosamente pela Justiça Eleitoral. Só para se ter uma ideia, na última eleição geral, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco mandou recolher na casa de 2 milhões de reais de vários candidatos ao Tesouro Nacional por malversação ou não comprovação da aplicação desses recursos públicos. Então, nós pedimos que aquele que for atuar na prestação de contas, o profissional de contabilidade, ele tenha um especial cuidado quanto à gestão desses recursos. Inclusive, Dogivane, a resolução, ela obriga que o candidato abra uma conta específica para a movimentação de recursos de acordo com a sua natureza. Então, se o candidato ele recebe recursos de pessoas físicas ou dele, que nós chamamos de outros recursos, ele tem que abrir uma conta. Vai receber fundo partidário do partido ou de outros candidatos, abre uma segunda conta. Vai receber fundo especial de financiamento de campanha, uma terceira conta. Não pode haver mistura desses recursos em uma mesma conta, justamente para promover um melhor controle
da arrecadação e da aplicação desses recursos. Muito bom. Então, gente, o Marcos colocou aí, e aí vocês vão ver aqui, é uma oportunidade ao contabilista esse momento e esse nicho de mercado, que é a prestação de contas eleitorais, mas em contrapartida, o contabilista, seja bacharel, seja o técnico contábil, ele precisa estudar muito todas essas resoluções, todas essas datas aí, o cronograma que o Marcos colocou. Está tudo disponível lá no TRE. E lembrando que essa é a primeira live, mas que a gente vai alinhar cursos, mesmo à distância, feito a gente havia fazendo. Então, vejo essa grande oportunidade ao contabilista. Lembrando também que existe a oportunidade, mas existe a responsabilidade, inclusive civil e criminal, sobre todos aqueles itens da prestação de contas. E é isso que tanto o Conselho como o TRE quer chamar a atenção de vocês também. De um lado, a oportunidade, mas do outro, a grande responsabilidade. Porque a maioria dos candidatos, muitos candidatos, a gente percebe que ele não tem uma formação. Inclusive, existem muitos candidatos que são analfabetos, mas que têm uma popularidade e têm uma vontade de fazer algo pela sociedade. Então, nós, contadores, os advogados, nós somos responsáveis por orientar esses profissionais e, principalmente, a prestação de conta. Assim, a gente vai transformar realmente o processo eleitoral em algo justo, ético. Então, nós somos responsáveis por isso. Marcos, fala um pouquinho também sobre a prestação simplificada. Nós estávamos conversando, Giovanni, existe uma prestação simplificada. Então, vamos conversar um pouco sobre isso. Vamos. Eu gostaria, antes, Giovanni, de entrar na prestação de conta simplificada, que você fez um comentário, antes da questão do sistema, muito importante, sobre a questão dos gastos com contabilista e advogados. Bem, isso é uma questão muito importante que foi objeto de alteração da reforma eleitoral agora, do ano passado, de 2019. É que os gastos com contabilista e advogado, eles são gastos eleitorais, mas não estão sujeitos ao limite de gastos. O que são limite de gastos? A sistemática do limite de gastos, inclusive, foi alterada. O limite de gastos é o quanto que o candidato pode gastar na sua campanha. Ele é definido por município e cargo eletivo. E aí nós teremos Recife, prefeito tanto, vereador tanto. Olinda, prefeito tanto, vereador tanto. E esse limite ele deve ser respeitado por todos os candidatos que estão concorrendo naquele cargo eletivo. Para este ano, a norma ela trouxe o seguinte, ela pega os limites de gastos que foram estabelecidos em 2016 e vai atualizar pelo IPCA, que é o Índice Oficial de Inflação no Brasil, até esse ano. Qual é o período? De julho de 2016 até junho de 2020. Em julho, até o dia 20, e aí, esses serão os limites de gasto. Esse limite, o candidato ele não pode gastar mais que isso. No entanto, para serviços contábeis e advocatícios, esses gastos não estão sujeitos ao limite de gasto. Podem, inclusive, serem custeados com recursos públicos do fundo partidário ou do fundo especial de financiamento de campanha. Essa foi uma grande alteração que ocorreu na reforma eleitoral de 2019 para as eleições de 2020, tá? Em relação aos gastos com advogados e profissionais de contabilidade. Em relação à prestação de contas simplificada, que você estava me perguntando, a legislação ela traz essa modalidade de prestação de contas simplificada, mas, às vezes, Giovanni, há uma certa confusão, porque muitos profissionais compreendem a prestação de contas simplificada semelhante a como se fosse digamos assim, um outro sistema de prestação de contas eleitoral, um outro SPCE, ou uma segunda funcionalidade dentro do SPCE.
Por quê? Como eu acredito que tomam por base o imposto de renda da pessoa física. Porque quando nós estamos preenchendo o imposto de renda da pessoa física, eu estou tomando como exemplo, ele tem lá à esquerda as duas opções de declaração simplificada e a declaração com base nas despesas que você está informando à Receita Federal. E aí ele dá as duas opções. Aí você, ao final, escolhe aquela que é mais vantajosa para o contribuinte. É assim que funciona. Se é por desconto simplificado linear ou se é de acordo com as despesas que foram informadas lá na sua declaração de imposto de renda. No caso da nossa prestação de contas simplificada, o sistema de PCI e cadastro é o mesmo. A análise simplificada ela é caracterizada por uma análise informatizada e com um escopo menor em relação à análise de uma prestação de contas normal. Então, numa prestação de contas simplificada, que é possível, quando há movimentação financeira de até R$20 mil atualizada pelo INPC, esse valor de R$20 mil que eu estou falando é nominal, mas vai ser divulgado o valor atualizado pelo INPC, ou naqueles municípios, prefeito e vereador, qualquer valor que tenha até 50 mil eleitores. Então, nesses casos, a prestação de contas encaminhada, ela vai ser analisada com base em alguns documentos, quais sejam o extrato bancário, os documentos que mostram o recolhimento de sobras, sejam financeiras ou sobras não financeiras, que nós chamamos de bens e materiais permanentes, que devem ser recolhidas ao partido político, a procuração e os documentos dos gastos com recursos públicos. Então, a nossa prestação de conta simplificada, o conceito de prestação de conta simplificada que a norma dá, a norma eleitoral, é no que se refere à análise simplificada, um escopo menor em relação à prestação de contas comum. Muito bom. Você é muito didático. Desde os cursos que eu já assisti, eu confesso que eu não faço prestação de contas eleitorais aqui na nossa empresa, que a gente atua em outras áreas, mas sempre você, o Rodrigo, são muito didáticos e foi excelente essa comparação com a declaração do imposto de renda da pessoa física. Então, parabéns. Sim. Obrigado. Existem algumas perguntas aqui. Se vocês quiserem colocar as perguntas, não tem a interrogação, minha gente. Ali logo abaixo do comentário tem uma interrogação, vai ficar melhor de se ler. Mas a Patrícia Gomes, Marcos, ela está dizendo o seguinte: se por acaso, erroneamente, se deposita o valor do fundo especial em conta de fundo partidário, já havendo dinheiro, o que deve fazer? Bom, esses casos, isso que nós falamos é o nosso posicionamento técnico e a orientação que a gente dá. É bom levar em consideração que, sobremaneira, nas eleições municipais, isso vai ficar a cargo do entendimento do colega do cartório eleitoral, que vai fazer análise técnica, e do juiz eleitoral. Mas, nesses casos, existe no próprio sistema de prestação de contas uma funcionalidade chamada transferência entre contas bancárias. A transferência entre contas bancárias, ela deve se dar, à luz da norma, entre contas de mesma natureza. Às vezes o candidato tem duas contas de outro recurso, duas contas de fundo partidário. Neste caso, a nossa sugestão é que este recurso, tão logo, e isso é muito importante, a questão do timing, porque isso é muito bem avaliado no momento da análise das contas. Aquele candidato que ele age de pronto, no momento em que ele percebe o erro, isso é levado positivamente em consideração no momento da análise. Então, se houve a percepção de que recursos do fundo especial ingressaram na conta equivocada, o candidato, ele de imediato transfere para a conta específica, registra essa transferência no sistema, o sistema vai dar uma mensagem de alerta, dizendo o seguinte: olha, tu está transferindo para contas de naturezas distintas. Confirma, e faz uma nota explicativa relatando o problema para ser apreciado junto ao juiz eleitoral. É muito importante que se faça isso logo após, ou seja, que não se tenha despesas em relação àquele recurso na outra conta.
né? Então, mas se assim o fizer e se tiver despesa, eu também sugeriria o seguinte, que a documentação da despesa de gastos com outros recursos que não é exigida de pronto pela Justiça Eleitoral, o candidato, ao mostrar a sua boa-fé, ele já apresentaria essa documentação. Porque, entenda, no momento que se mistura o dinheiro de fundo público com de outros recursos e se aplica em uma determinada despesa, é uma ação um tanto quanto complexa você identificar se aquela despesa foi paga com outros recursos ou com recursos de fundo público. Então, o candidato, já mostrando sua boa-fé, ele apresenta também, no momento da prestação de contas, a documentação daquela despesa. Muito bom. Tem uma pergunta aqui do Rafael, aí fica bem melhor, né, Marcos? Aí na tela, aí a pergunta. É obrigatória a prestação de contas de diretório municipal para disputar a eleição? O diretório municipal que estiver participando, todos os diretórios municipais que estiverem ativos durante o período das convenções partidárias, que é de 20 de julho ao dia 5 de agosto, devem sim prestar contas de campanha. Não obstante a eleição seja municipal, a norma obriga não apenas os diretórios municipais e os candidatos a prefeito e vereador, mas também os diretórios regionais e nacionais a prestar contas de campanha. Antes dessa pergunta que está na tela, tem uma pergunta do o que fazer com os bancos. Eu não vou colocar a pergunta porque tem o nome do banco específico, tá, gente? Sim. Então, como fazer com os bancos que não identificam justamente as contas? Eu acredito que deve fazer um ofício, solicitar ao banco, porque a gente, realmente, como contabilista, você precisa registrar tudo de forma conciliada, dizendo de onde veio, para onde está indo o recurso. Mas essa pessoa quer saber o que fazer com esses bancos quando não disponibilizam esses extratos. É uma excelente pergunta. Veja, é histórico a problemática que existe entre os candidatos e as instituições financeiras. Inclusive, nós, eu vou responder a pergunta, mas nós do tribunal, já de outras eleições, fizemos de forma exitosa um contato prévio junto aos responsáveis dos bancos no Estado. Então, nós contactamos os responsáveis dos principais bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú. Nós estamos retomando isso, vamos fazer isso também para essa eleição, no sentido de compartilhar informações. Mas a própria resolução do Ogivânia, a 23607 de 2019, ela traz mecanismos coercitivos nos quais o candidato que se sentir lesado, ele pode acionar a Justiça Eleitoral. É obrigação dos bancos abrir conta bancária de campanha e identificar os doadores, está lá na resolução. Inclusive, foi publicado agora, no dia 22 de abril, um comunicado do Banco Central do Brasil, é o 35551, comunicado 35.551, que se destina exatamente às instituições financeiras, tratando especificamente de todos os procedimentos que envolvem a abertura de conta bancária de campanha de candidatos e partidos, envolve a movimentação desses recursos. Então, existe um arcabouço normativo que está à disposição daquele que se sentir lesado para acionar a Justiça Eleitoral. Inclusive, na resolução, essa que eu te falei, 23607, ela trata como crime, possível crime de desobediência eleitoral, se houver algum obstáculo que as instituições financeiras promovam nesse processo de abertura e movimentação de contas. Está lá, especificamente na resolução. Muito bom. Então, assim, uma excelente resposta, totalmente fundamentada. E aí, para quem perguntou, está aí a resposta fundamentada. E o Josiel também, Marcos, ele pergunta o seguinte: quem não enviou a prestação de contas na campanha de 2016 poderá participar dessas eleições agora? Veja só, essa pergunta ela é um tanto quanto complexa. Vou responder se for a ausência de envio de candidato. Tá? Se for a ausência do envio de candidato, o que ocorre? De algumas eleições para cá, foi instituída uma sistemática
os candidatos que não prestam contas e têm suas contas julgadas desaprovadas, e aí houver o trânsito em julgado dessa decisão, os candidatos eles ficam sem quitação eleitoral. Então, ausência de prestação de contas e decisão de conta julgada não prestada inviabiliza a quitação eleitoral, e aí o candidato só lhe resta entrar com um requerimento de regularização de contas não prestadas. Em relação às eleições de 2016, a resolução TSE é a 23463, e lá há o disciplinamento do requerimento de regularização de contas não prestadas. A questão é que a norma diz o seguinte: ainda que haja o deferimento do requerimento de regularização de contas não prestadas, a situação de adimplência do candidato ela só será revertida após o período o período do mandato que ele concorreu. Então, se ele concorreu em 2016, ele estaria sem quitação 17, 18, 19 e 20. E como a quitação eleitoral ela é uma das condições de registrabilidade por ocasião do registro de candidaturas que deve ocorrer até o dia 15 de agosto, é muito provável que este registro seja indeferido em face da ausência de quitação eleitoral. Porque se o candidato requereu a regularização, foi deferido, a sua condição de quite com a Justiça Eleitoral, e assim diz a norma, só vai ser restabelecida no dia 1º de janeiro de 2021, porque é 2016 mais 4, 2020, 1º de janeiro de 2021. Isso se ele concorreu nas eleições de 2016 a vereador ou prefeito. Joia. E o Helder, ele fez a seguinte pergunta: como é que você vê a situação da sobra, das despesas de impulsionamento dos partidos? Então, o Helder está perguntando... Essa pergunta é excelente, porque a sobra de despesa com impulsionamento, ela foi regulamentada de forma específica nessa resolução, está lá no artigo 35, e diz claramente: o impulsionamento ele é algo que você paga previamente. Então, você paga, sei lá, R$5.000 para que a empresa promova o impulsionamento. Ok. Ao longo da campanha, a empresa vai promovendo os impulsionamentos. E aí ocorre que o quantitativo de impulsionamentos me dá um valor, às vezes, inferior àquilo que foi pago previamente. E aí a norma está trazendo claramente a diferença, o crédito, eventualmente, que ocorra entre aquilo que paguei inicialmente e aquilo que efetivamente foi impulsionado. Se for do fundo partidário, deve ser recolhido como sobra ao partido político. Se for de outros recursos, como sobra para o partido político de outros recursos. E se for do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, tem que ser recolhido ao Tesouro Nacional. É importante, até aproveitando a pergunta, de que sobras de campanha, a legislação só fala em sobras de campanha quando é sobra de outros recursos ou do fundo partidário. Sobra de recursos do Fundo Especial não são sobras de campanha para fins de recolhimento para o partido. Devem ser recolhidos ao Tesouro Nacional, mediante GRU, e o TRF sempre coloca no seu site instruções para o preenchimento dessa grana. Muita responsabilidade. Excelente sua resposta. Muito bem. O Eduardo, ele pergunta o seguinte: se possível, Marcos, fale um pouco sobre as consequências jurídicas da desaprovação das contas. Certo. A desaprovação das contas, neste momento, a desaprovação de contas do candidato, na norma atualmente, qual a consequência? Os autos são encaminhados, cópia dos autos, ao Ministério Público Eleitoral, que, se entender pertinente, ele ingressará com ação, nós chamamos de ação de investigação judicial, acerca de captação ou gastos ilícitos de recursos. Isso está previsto no artigo 30A da Lei 9.504. Então, a desaprovação de contas, por si só, não tem um efeito direto sobre a vida do candidato, mas pode ter um efeito adverso decorrente desta ação, que é a ação do 30A, né, que se
for um candidato, essa ação ela visa fulminar o diploma do candidato, é negar o diploma ou cassar o diploma que foi eventualmente outorgado, e ainda pode gerar inelegibilidade. Então, aquele candidato que eventualmente ele não logrou êxito na eleição, mas se ele for alvo dessa ação, e essa ação prosperar, ele pode ficar inelegível por 8 anos, então pode prejudicá-lo. Em relação aos partidos políticos, a desaprovação de contas é na seara eleitoral, porque na seara de contas anuais é outra situação que eu não estou falando agora no momento, mas na seara eleitoral pode gerar suspensão do fundo partidário de 1 a 12 meses. Eu só ressalvo o seguinte, embora a desaprovação não gere, no primeiro momento, um efeito direto, há uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4899, que foi promovida pela Procuradoria-Geral da República, que está tramitando no STF. Então, ela está lá paradinha, mas a qualquer momento pode ser retomada. E a ideia dessa ação direta de inconstitucionalidade é interpretar a norma conforme a Constituição, de forma que aquele candidato que tem suas contas desaprovadas, ele teria, sim, impacto com a quitação eleitoral. Mas, ressalvo, este não é o entendimento do momento da legislação. Inclusive, tem súmulas do TSE que dizem isso. O que eu estou trazendo como uma informação adicional é a tramitação de uma ação direta de inconstitucionalidade, 4899, que trata justamente desse aspecto, do impacto da desaprovação de contas do candidato na sua quitação eleitoral. Muito bom. A gente vai fazer essa pergunta, depois eu vou dar uma olhada nas outras dúvidas, mas como está vendo que é bom, dura pouco, tá já acabando, está faltando mais uns 13 minutos para a gente encerrar. Vou fazer essa pergunta e em seguida o Marcos também ele vai fazer uma fala sobre os principais problemas que são encontrados na prestação de contas eleitorais. Assim, todos os que trabalham com a prestação de contas, os próprios candidatos, a população em geral, vai ficar sabendo. E aí a gente evita também esses gargalos, né? Então, claro. Marcos, o Wallace, ele pergunta o seguinte, qual é o prazo para fazer o SPCE dos diretórios municipais? Certo. Se ele está se referindo à prestação de contas de campanha, o prazo é o mesmo para os candidatos. Os diretórios municipais têm que enviar relatórios financeiros a cada 72 horas das receitas financeiras que receberem, inclusive receitas de fundo partidário e fundo especial, que são financeiras. Deve prestar contas de parcial de 9 a 13 de setembro e final, 30 dias depois da eleição. No caso, a eleição 4 de outubro até o dia 3 de novembro. Né? E 20 dias após as eleições de segundo turno, na hipótese de o partido ele ter candidatos participando no segundo turno das eleições, diretórios municipais. Muito bom. Maiara, obrigada. Realmente o assunto, além do Marcos tratar de uma forma muito agradável, didática, agradável, uma conversa incrível, realmente é para uma live de 5 horas. Mas não se preocupa não, em breve a gente vai lançar o curso EAD e aí a gente vai fazer esse trabalho. Até porque tanto o TRE como o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de Pernambuco, nós somos preocupados para que essa informação ela chegue de forma didática ao usuário, principalmente, com prazos, com essas datas, com esses cronogramas todos. Enquanto isso, quem quiser fazer a pergunta, faz lá onde tem a interrogação, lá no rodapé, lá da nossa conversa no Instagram, tem uma interrogaçãozinha e você coloca, porque fica mais fácil da gente ler, senão a gente vai perdendo algumas questões. Tem muitas perguntas aí. Marcos, relata sobre os principais problemas das prestações de contas eleitorais. Quais são os principais gargalos que existem, para a gente poder ajudar e que esse ano eles diminuam? Sim. De forma breve, nós temos o quê? A não abertura de conta bancária, abertura de conta bancária fora do prazo, porque tem um prazo de 10 dias após a concessão de CNPJ ao candidato. É importante que se observe esse prazo. O nosso tribunal, inclusive a nossa corte, vem sendo bastante rígida quanto ao cumprimento desses prazos.
Outro problema muito comum é a mistura de recursos de naturezas distintas em uma mesma conta, a não apresentação da documentação hábil para comprovar as despesas com recursos públicos e, nesse caso, repiso, além de gerar problemas de eventual desaprovação nas contas, ainda submete ao candidato o recolhimento daquele valor ao Tesouro Nacional, e esse valor não é nominal que ele recolhe, nós atualizamos pela taxa Selic mais 1%, conforme preconiza a norma. Outra questão que nós observamos muito são o descumprimento de prazos, o descumprimento do atendimento às intimações da Justiça Eleitoral. Muitas vezes, Dogivânia, tem candidato que ele tem suas contas desaprovadas e só vai tomar uma ação por ocasião de julgamento. Só que a análise das contas, ela tem um primeiro momento no qual a Justiça Eleitoral faz uma análise preliminar, é concedido ao candidato um prazo de 3 dias para se manifestar, tem o parecer conclusivo. Se o parecer conclusivo trouxer algumas objeções que não foram trazidas anteriormente, é dado mais 3 dias ao candidato para se manifestar. Na sequência, vem o opinativo do Ministério Público Eleitoral, que a norma diz também que se o Ministério Público Eleitoral suscitar algo que não foi comentado pela unidade técnica anteriormente, é dado mais 3 dias. Então, a norma oportuniza bastante o candidato a se manifestar e muitas vezes ele permanece inerte. E só vai se preocupar quando as contas já são julgadas. E aí, perde, se prejudica, porque não tomou as ações no momento devido, precluiu, perdeu a oportunidade. Então, essa questão de abertura de conta, a comprovação da documentação com recursos públicos, a perda de prazo e o não atendimento no momento oportuno e tempestivo ao chamamento da Justiça Eleitoral para prestar esclarecimentos, é o que a gente observa que vem com maior incidência de falhas nos processos de prestação de contas. E quando nós conversávamos, né, alinhando essa nossa conversa de hoje, você dizia também que o próprio profissional da contabilidade, ele esquece que existe a responsabilidade solidária. Nós já comentamos sobre isso, mas o profissional ele não pode esquecer. O contador, ele é a profissão que realmente tem responsabilidade civil e criminal. Então, não podemos esquecer, não podemos. Na realidade, nós que devemos citar quais são as regras da prestação de contas para o candidato e não nos colocar expostos a todos esses problemas que o Marcos acabou de citar. Então, foi excelente toda essa relação. A gente vai deixar lá no nosso site, vai deixar lá nas nossas redes sociais. E aí, Marcos, para a gente poder finalizar, primeiro, gratidão ao TRE, na pessoa do presidente, doutor Frederico Neves, gratidão a você, ao Rodrigo também, que sempre está disposto. E eu tenho certeza que ainda vai existir muito papo para prestar de conta, gente, porque agora que está se iniciando, nós estamos vivendo um novo momento. Esse momento é interessante porque aquelas pessoas que não têm agenda, a live vai ficar gravada por até 24 horas, vocês podem acessar, podem indicar para as outras pessoas assistirem. Mas aí, nesses minutos finais, eu gostaria, Marcos, que você realmente fizesse as colocações que nesse momento a gente não perguntou, mas que você acha pertinente para todas as pessoas que estão nos assistindo. Pois bem, nessa minha fala final, eu gostaria novamente de manifestar os meus agradecimentos, agradecer a Deus a oportunidade que nos deu, embora tenha tido alguns percalços, mas eu achei que foi bastante exitoso, né, esse momento. Agradecer ao nosso presidente pela confiança, o doutor Frederico Neves, o presidente lá, o embargador Frederico Neves do nosso tribunal, ao meu diretor, Orson, e ao meu chefe, Rui Ratacaso, nosso secretário, meu parceiro lá de trabalho. E dizer, Dogivânia, e dizer a todos que estão nos ouvindo, de que o tribunal,
ele está trabalhando, o TRE, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, não obstante essa situação de pandemia, está trabalhando, seus servidores estão trabalhando remotamente, nós estamos, além dos trabalhos internos, estamos atendendo aos consulentes externos, seja por e-mail, seja por telefone. A nossa corte está realizando o julgamento de forma remota, por videoconferência. Isso já vem sendo feito de forma exitosa. Então, não obstante toda essa situação, os trabalhos